mais que conteúdos, resultados. Venha construir conosco um futuro promissor, num ambiente mais humano, mais acolhedor. Venha ser protagonista das suas conquistas, mais experiência, mais educação. Venha aprender, fazer e conviver, vem ser Rosa de Saron. Olá, galerinha, tudo bom? Espero que sim. Hoje a gente vai dar início a uma aula que a gente vem trabalhando desde a época da nossa sala de aula, desse período aí que a gente passou em casa, né? A gente sabe que a Terra é formada por 3 sistemas: a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, né? Nós falamos da atmosfera, né? Já falamos da litosfera e hoje a gente vai finalizar nosso livro, finalmente, né? Falando sobre a hidrosfera, né? Quando eu falo hidrosfera, a gente lembra a hidroginástica, então tem a ver com água, tá? Então toda a porção de água da Terra, ela é compreendida pela hidrosfera, tá bom? Lagos, geleiras e assim vai, tá bom? Próximo aí, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição da água da Terra, vamos falar do ciclo da água e os usos da água, como é que eu devo usar de forma consciente, certo? Se vocês observarem, a gente tem um planeta Terra, né, que é conhecido por planeta Terra, mas ele tem, em média, 75% de água. Isso não significa, gente, que a gente tem água de sobra. Não, pelo contrário. A gente tem uma quantidade bem pequena de água, então é por isso que a gente deve sempre preservar e ver como é que a gente vai utilizar essa água de forma consciente, tá bom? Próximo, por favor. A gente aqui tem os 3 estados físicos da água. Sólido, líquido e gasoso, né? Eu vou só relembrar vocês, porque vocês estudaram isso no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, anos iniciais. Então, a gente vai rever aqui rapidinho, tá? Sólido, dou um exemplo aí para vocês, básico. Se eu colocar uma água no congelador, com o tempo, ela vai congelar. Ela vai congelar, ela vai se transformar em estado sólido. Mas se eu retiro essa água e coloco ela em qualquer ambiente, numa temperatura ambiente, com o tempo ela vai absorver calor. E isso vai fazer com que aquele gelo ele entre em estado líquido. Possivelmente, se eu pegar essa água e colocar no fogo, a temperatura lá do fogão, né, do fogo, vai fazer com que essa água ela entre em um processo de vaporização. Então, ela pode se transformar em vapor. Coloquei aí a nuvem, né, mais tarde, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que funciona essa questão da nuvem em relação a esse vapor de água, certo? Próximo. Gente, eu vou só, não precisa atualizar ainda o gráfico para mim não, tá, Júnior? Eu só vou aqui explicar primeiro como funciona essa distribuição de água e, posteriormente, o Júnior vai fazer uma ampliação melhor para mim, para poder mostrar para vocês, certo? O que acontece? As águas, elas são divididas entre 3 formas. Águas ocidentais, não. Desculpa, gente. Água oceânicas, perdão. Águas oceânicas. Essas águas oceânicas, elas são águas dos mares, dos oceanos, são águas que não dá para o nosso consumo, tá? Então, ela não é uma água que a gente consegue utilizá-la no nosso dia a dia, devido aos sais que contém naquela água, tá? Provavelmente é uma água salgada, não existe nenhum tratamento, ou se existe, aí as pesquisas, elas são um tratamento muito caro, tá? Então, a gente tem as águas continentais, que são dos mares, rios, que são águas... Mares, rios não, né, gente? Eu acabei de falar mares. São águas dos rios e lagos, tá? E lagoas, que a gente consegue observar ela, consegue utilizar ela através de um tratamento adequado de água, que a gente tem as nossas estações, né, de tratamento de água, para que a nossa água chegue na nossa casa com uma qualidade melhor para consumo, tá? Professor, e por quê? Qual a diferença de uma água para outra? Justamente, meus amores, a diferença é porque a água oceânicas, elas são águas com muita quantidade de sais. A água continentais são águas que têm pouca quantidade de sais e um tratamento adequado dela, ela pode servir para o consumo, certo? A última que a gente possui é a água
atmosférica, que é justamente a água do vapor de água, que a gente não tem essa utilidade do dia a dia. Por quê? Porque ela participa do processo do ciclo da água. Meus queridos, a gente sabe que o nosso corpo ele depende de água. O nosso corpo ele tem 75% de água. Serve para a questão da corrente sanguínea, de alguns órgãos e da nossa própria manutenção. Por isso que o ideal é a gente sempre estar se hidratando, porque a gente depende de água para sobreviver. A gente consegue ficar bastante tempo sem se alimentar, mas sem beber água a gente não consegue, tá? Por isso que o ideal é sempre acontecer a hidratação de forma correta, porque o nosso corpo ele é composto de 75% de água, tá bom? Agora a gente vai ampliar aqui o gráfico, para a gente poder observar direitinho como é que funciona cada um, tá? Eu vou pegar essa primeira parte aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho um gráfico, deixa eu botar um pouquinho, certo? Estava sumindo. Aqui a gente tem um gráfico que ele compreende 97,5% de água salgada, tá? Então, aquela água oceânicas, eu estou confundindo muito, gente, ocidentais, me perdoe, tá? Então, a oceânica ali, bem bonitinho, é bem aquela água salgada, que não dá para o nosso consumo, certo? Para o nosso consumo de água doce, em média, 2,5. Agora eu vou vir para cá para vocês entenderem, tá? Daquele 2,5 ali da água doce, gente, ele vai ser compreendido 68, que no livro de vocês vai estar 69, arredondado, tá? 69% de geleira. Então, é uma água que ela está em estado sólido, que a gente não pode consumir ela. E o restante, água subterrânea, e os demais, para o nosso consumo, gente, apenas água subterrânea, que aí vai, em média, 1 a 1%, porque desse 1% é a umidade do ar, né, que é participada do processo da chuva, e o restante é de água de rios e lagos, que é justamente aquela água que a gente precisa para o nosso tratamento. Então, a quantidade ela é muito pouca, então por isso que a gente está sempre precisando saber como consumir, como utilizar de forma correta, tá? Deixa eu só colocar bem aqui e colocar de novo na imagem, certo? Aí a gente tem vocês acabaram de observar aí o gráfico, tá? Então, desse gráfico, a quantidade de consumo de água, ela é muito pouca de água doce. E dessa água doce, a quantidade maior, ela se encontra nas geleiras, que a gente não consegue consumi-la, tá? Próximo. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês que a água ela tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então, a água, ela passa por acontece um ciclo da água, que é uma transformação contínua, tá? E essa transformação contínua é justamente para que essa água ela sempre esteja ali no nosso meio, tá? Eu coloquei aqui uma imagem com exemplo, tá? A evaporação. Essa evaporação eu coloquei dos rios, dos lagos, tá? Acontece uma evaporação. Claro que não é uma evaporação que vai secar, mas acontece para formar o vapor de água. Juntamente com essa evaporação, a gente tem a transpiração, que eu botei dos vegetais, mas pode ser de um outro animal, tá? No caso, vai acontecer também para o vapor de água. E aí, esse vapor de água, ele pode vir a acontecer uma precipitação, chuvas, neve, geleira. E aí, ele vai colocar a água que estava em estado de vapor gasoso, né? Ele vai se transformar ou em estado sólido, se for uma neve, uma geleira, ou em estado líquido, se vier chuva. E aí ele faz a filtração, vai novamente para a água subterrânea e acontece todo o ciclo contínuo novamente, certo? Próximo, por favor. E aí o uso da água, como é que a gente deve utilizar essa água de forma consciente? Aí eu coloquei algumas imagens, quatro imagens, tá? A primeira imagem é ir para varrer a casa, em vez de estar lavando a casa, que a gente tem essa mania, né? E aí o ideal mesmo é fazer essa limpeza de forma com a vassoura mesmo, tá? Sem precisar ter um gasto com água desnecessário. A gente está vendo aí a questão do banho, ao se saboar, passar sabão, sabonete, shampoo, condicionador, sempre desligar o chuveiro. Por quê? Porque tem gente que vai lá passar se saboar todinho quando deixa o chuveiro lá ligado. Aquilo dali está tendo um gasto de água desnecessário. Além do período que você fica dentro do banho, no banho, né?
Ali dentro do banheiro, no banho. Significa que é um período que pode, claro, que você tem que fazer a higienização correta, mas você não precisa passar quase meia hora debaixo do chuveiro para fazer uma higienização correta, tá bom? A outra imagem ali, a questão do escovar o dente, né? Utilizar sempre um copinho para escovar esse dente, desligar a torneira para poder fazer esse enxágue bucal de forma correta, tá? E por último, bem interessante, que além de economizar água, economizar energia, fazer todo um amontoado de roupa, deixa as roupas mesmo em conjunto, durante um bom tempo, para fazer uma lavagem de uma vez só. Por quê, professora? Porque além de estar utilizando a máquina, gastando menos energia, porque está utilizando menos a máquina, está utilizando uma quantidade de água menor, tá bom, gente? A gente está falando muito de água ultimamente, né? Está se falando porque a gente está vivendo uma fase de pandemia e um dos métodos de prevenção é a higienização. Então, meus queridos, claro que eu preciso que vocês façam a higienização correta, mas não vão ter um desperdício de forma desnecessária. Assim como tem pessoas que estão tendo água todo dia na sua casa para fazer essa higienização das mãos, muitos não conseguem nem ter esse recurso, né? Que é utilizar a água com sabão para poder higienizar as mãos. Então, a gente crescendo, vivendo uma geração consciente, com certeza, as gerações futuras, elas vão aproveitar muito mais de benefícios, tá? E isso, a geração futura é quem? É o meu filho, são vocês. Então, são pessoas que vão ter que usufruir também disso. A gente tem que viver num mundo menos egoísta e com mais empatia, tá bom? Então, um beijo, até a próxima. Espero que em breve a gente esteja junto. Evite sair de casa, fique em casa, faça a higienização correta, máscara caseira, tá bom? E até a próxima. Saúde para vocês. Mais que pessoas, histórias, mais que conteúdos, resultados. Venha construir.